Vamos agora concluir o nosso estudo sobre o homem como ser psicossomático, a alma e os diferentes aspectos do homem interior. Vamos agora abordar o oitavo conceito relacionado à alma, que são as palavras ego e self. A palavra ego vem do grego ego, que quer dizer simplesmente eu, pronome pessoal na primeira pessoa do singular. Porém, na filosofia grega, esse termo ego ou ego tinha um sentido mais amplo do que meramente um pronome pessoal. Na filosofia grega, o ego designava a consciência que a pessoa tem de si mesma. O ego abrangia seus pensamentos, lembranças, sentimentos, percepções sensoriais, etc. Ou seja, ego era o mesmo que consciência, era o mesmo que mente, era o mesmo que alma. Ego era a própria pessoa em si. Na psicanálise, algumas correntes da psicologia e mesmo na linguagem coloquial moderna, essa palavra ego é usada com bastante frequência para significar a pessoa que é consciente ou a concepção que a pessoa tem ou faz a respeito de si mesmo, da sua consciência. Para Freud, ego era a própria sede da consciência humana. Quando em 1923 Freud fez a publicação da sua segunda teoria do aparelho psíquico, também conhecido como segunda tópica, ele mencionou sobre três instâncias ou três níveis, tá? Ou tríplice divisão da mente do aparelho psíquico, aos quais ele deu o nome de id, ego e superego. A melhor tradução seria supraego, porém o termo superego se tornou mais comum, mais popular entre nós. O termo id, em latim, quer dizer pura e simplesmente isso, ou é isso aí. Id é a parte inconsciente da mente. Para Freud, é onde estão as pulsões do indivíduo e também seus fatos recalcados, resistentes, tudo aquilo que é inconsciente. O id, na sua inconsciência, nele predomina a busca do prazer, a busca que a pessoa tem de satisfazer as suas necessidades, tudo aquilo que lhe gera prazer. Por outro lado, a palavra ego, em grego, quer dizer eu. Esse termo Freud empregou para designar a parte consciente, onde predomina a busca da realidade, ou seja, o ego designa o conjunto de funções conscientes, como pensamento, memória, percepção, linguagem, etc., mas também é conjunto de representações de outras funções que se processam no inconsciente, como, por exemplo, símbolos, identificações, mecanismos de defesa. Em outro momento, nós estaremos abordando a respeito disso. O que interessa é que, enquanto o id é inconsciente, o ego é a parte plenamente consciente. Por outro lado, superego ou supraego não é um superego, mas é aquilo que está acima do ego. Para Freud, é a parte consciente e também inconsciente que leva a pessoa a criar ou a se submeter a leis, regras, normas de caráter moral e assim por diante. Para Freud, o superego é a voz da consciência, é o legislador moral, é o juiz e censor, o proibidor e até mesmo o punidor das transgressões que nós, porventura, venhamos a cometer. Para Freud, no superego, predomina o sentimento de vergonha e culpa, e como tal, a pessoa se sente o tempo todo vigiada e punida por si mesma. Freud chamava tudo isso, id, ego e superego, de inconsciente dinâmico. Por que inconsciente dinâmico? Usando uma figura muito simples. Imagine um iceberg, uma baita de uma montanha de gelo que está flutuando na água. A parte visível da montanha de gelo equivale a apenas 4% de todo o volume da montanha.
A parte que está abaixo da linha d'água equivale a 96% de todo o volume da montanha d'água. Em outras palavras, a parte consciente é a que menos aparece no ser humano, porque a parte inconsciente é muito maior. No entanto, essa parte inconsciente que não é visível, que não se manifesta, vez ou outra, pensamentos, representações e diferentes operações mentais podem se manifestar no consciente. É por isso que Freud chamava isso de inconsciente dinâmico. No entanto, esse conceito freudiano de inconsciente dinâmico, ele não é muito aceito por várias outras linhas de abordagens psicológicas. Por quê? De modo geral, as demais linhas de abordagem psicológicas, elas creem no chamado inconsciente cognitivo, também chamado de novo inconsciente, como diz Marco Calegaro. Ele diz no seu livro Novo Inconsciente, ele fala: o novo inconsciente refere-se a um amplo espectro de fenômenos orquestrados silenciosamente por nosso cérebro. Envolve uma enorme gama de processamento inconsciente que opera quando, por exemplo, nos lembramos de eventos ou falamos utilizando corretamente as regras gramaticais, que doutrinam muito nosso modo de pensar, quando nos apaixonamos ou mesmo quando analisamos aspectos do mundo físico através de nossos sistemas sensoriais. O inconsciente freudiano ou dinâmico é um lugar sombrio e misterioso, povoado por pulsões e memórias emocionalmente carregados. O novo inconsciente não tem essa conotação restritiva, sendo um conceito mais abrangente do que o conceito dinâmico freudiano, porque o novo inconsciente refere-se à maior parte do que o cérebro faz em cada momento das nossas vidas. Abordaremos muito sobre os processos mentais em outro momento e veremos que nós temos processos mentais inconscientes, sim, mas nós temos muitos processos mentais conscientes que podem ser utilizados para doutrinar, condicionar os processos mentais inconscientes. Por outro lado, a palavra self vem do inglês self, que significa si mesmo, eu, a própria pessoa, significa ainda personalidade, caráter, natureza. Esse termo self é usado para designar o centro da personalidade e ordenador dos processos psíquicos. Uma pausa para dar uma explicação. Quando em 1923 Freud lançou a sua segunda tópica e falou a respeito de id, ego e superego, os adeptos da psicanálise de língua inglesa traduziram a palavra self, a palavra ego, pela palavra self sem problema nenhum. Então, para Freud, self é o próprio ego. Porém, com o passar dos tempos, essa palavra self foi tendo uma conotação um pouco diferente. Em 1949, Heinz Hartmann, ele era um psicanalista austríaco, porém radicado nos Estados Unidos, ele usou a palavra self para dizer que tinha uma diferença entre self e ego. Para Hartmann, ego designa a instância psíquica segundo o conceito freudiano, mas self designa a imagem que a pessoa tem de si mesma, a sua personalidade total. O self abrange o id, abrange o ego, o superego e a própria imagem que a pessoa tem do seu corpo físico. Posteriormente, essa palavra self também incorporou o lado espiritual,
Temos que lembrar que Freud era uma pessoa ateísta que não dava ênfase nenhum ao lado espiritual. Mas o homem é um ser espiritual por natureza. Não dá para nós simplesmente ignorarmos esse aspecto. Então, a palavra self passou a ser designada, ou passou a designar, algo muito mais amplo do que aquele conceito freudiano de ego. Em 1960, o britânico Donald Woods Winnicott, ele analisando o self, principalmente em crianças, porque ele, além de psicanalista, ele era médico psiquiatra, e a sua grande preocupação era tratar de crianças, ele começou a observar que havia dentro daquilo que chamava self, algo que ele chama de self verdadeiro, ou self autêntico, e algo que ele chama de falso self, ou self inautêntico ou ilusório. Não que seja um self falso no sentido de algo falso mesmo, mas algo de não ser da própria pessoa. Então, o self verdadeiro ou autêntico expressa os gostos pessoais que formam desde o início da infância na vida de todas as pessoas. Enquanto que para ele o falso self ou inautêntico designa os padrões que são impostos à criança pela mãe e pelo seu ambiente social. Na realidade, a criança acaba aceitando esses ensinos, introjetando para dentro de si como uma forma de proteção, do self verdadeiro. Por isso, o falso self também é chamado de falso self protetivo. Porém, esse conceito de falso self protetivo acabaria se ampliando mais ainda, principalmente com Heinz Kohut, um outro psicanalista norte-americano, aonde ele coloca que existe um falso self positivo e um falso self negativo. O que vem a ser o falso self positivo? O falso self, que ele é protetivo, acaba se impondo sobre o verdadeiro self como uma forma da criança buscar o amor e a aprovação dos pais. E o falso self negativo, quando a pessoa se opõe aos valores familiares e sociais. Explicando. Muitas vezes, uma criança é criada num ambiente bastante estável, um ambiente saudável, um ambiente sociocultural extremamente favorável para essa criança. E ela pode se adaptar a esse ambiente e repetir na sua própria vida aqueles padrões do ambiente onde ela viveu. Mas, de repente, aquela criança pode ter um comportamento exatamente o oposto de tudo aquilo que ela foi criada. E a recíproca é verdadeira. De repente, uma criança é criada num ambiente extremamente desadaptativo, disfuncional, com muita coisa que deponha contra ela, e essa criança pode ter um comportamento condizente com aquele ambiente, totalmente disfuncional, mas também pode ter um comportamento exatamente oposto daquele ambiente disfuncional, onde nós dizemos que a pessoa tem uma abreação, uma reação contrária àquilo que seria de se esperar dela. Então, essa abreação, se for uma reação contrária no sentido, o ambiente é ruim, mas a criança é uma pessoa toda regrada, tudo certinha, então nós falamos de abreação positiva, ou seja, um falso self positivo. Mas se ao contrário, o ambiente é bom, mas a criança tem um comportamento todo desregrado, dizemos que ela tem uma abreação negativa, ou um falso self negativo. Tá? Esses conceitos serão muito importantes para que nós mais tarde possamos entender que normalmente a pessoa sempre é produto do seu meio social. Mas, de repente, tem uma pessoa que é exatamente o contrário do seu meio social. Pode ser um meio social saudável e aquela criança é a ovelha negra daquele ambiente. E pode ser um ambiente social totalmente desregrada e aquela criança é a iluminada naquele ambiente.
Bom, Heinz Kohut, ele coloca tudo isso como sendo consciência ou personalidade no sentido mais amplo. Ele criou o que se chama psicologia do self. E para ele, o self, esse conceito de self, segundo Kohut, acabou tendo muito mais aceitação no ambiente psicológico que o conceito de ego, segundo Freud. Então, hoje em dia, se aceita muito mais o conceito de self do que o conceito de ego. Bom, o que nós temos que entender no final das contas? Estamos lidando com diferentes termos, mas para designar basicamente os mesmos elementos, sendo que cada palavra em si designa apenas uma área específica de atuação. Então, temos diferentes maneiras para designar a alma humana, porém usando uma linguagem menos religiosa e mais técnica, com ênfase a aspectos específicos do mesmo indivíduo. Porque quando nós falamos alma, dá a impressão de uma linguagem extremamente religiosa. Mas quando falamos em personalidade, comportamento, temperamento, caráter, mente, intelecto, consciência, psiquismo, ego e self, estamos nos referindo à mesma alma humana. Só não estamos usando a palavra alma, porque muitas vezes esse termo alma tem uma conotação, ou muitas vezes não, quase sempre tem uma conotação extremamente religiosa. Todo conselheiro lida com pessoas, com seres complexos, resultantes de experiências muito particulares e subjetivas. O que interessa são as palavras finais de Carl Gustav Jung. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Lembre-se que atrás de todo rosto existe uma história. E todo psicoteólogo tem que entender que vai lidar com um ser vivo, que tem uma história, que tem uma experiência, e não como mais um apenas em sua vida.